Quantas horas preciso dormir? Você ficará muito surpreso. Para estar alerta, produtivo e feliz durante o dia, é claro, você precisa dormir bem. E o que é necessário para dormir bem? Dizem que você precisa ir para a cama antes das 12 e ao mesmo tempo. No vídeo você verá se é verdade. Assista a este vídeo até o final e eu lhe darei uma técnica legal que permitirá que você aprenda a ir para a cama mais cedo e dormir bem em alguns dias. Então, sobre o que a natureza está falando? Que devemos ir dormir ao pôr do sol, acordar ao nascer do sol e, em geral, quando o sol está brilhando para nós, devemos estar acordados e, quando está escuro, devemos dormir. Mas a civilização pregou por uma peça cruel em nós. O fato é que podemos viver não totalmente de acordo com o sol, porque temos o quê? Eletricidade, que pode muito bem substituir o sol para nós. Além disso, se antes eram as chamadas lâmpadas incandescentes e o cérebro ainda podia distinguir, aqui está como essa lâmpada brilha e como o sol brilha. Então, com o advento das lâmpadas de economia de energia, lâmpadas halógenas, e com uma temperatura de cor tão alta, ela é medida em kelvins, digamos, 5.500 kelvins, 6.000 kelvins, essa luz branca brilhante azulada de escritório. Então, essa luz começou a ser percebida pelo cérebro exatamente como a luz solar. E o que aconteceu? Começamos a depender menos do sol e mais, desculpe, do interruptor na parede. Ou seja, de alguma iluminação para a qual vamos ao escritório, ao trabalho ou a qualquer outro lugar. Por que estou dizendo tudo isso? Se assumirmos a ideia de que precisamos dormir até a meia-noite, bem, porque a melatonina começa a ser produzida e, consequentemente, os estágios profundos do sono começam. E se não dormirmos a essa hora, mas depois da meia-noite, na verdade, perdemos os estágios profundos do sono e o sono se torna ineficaz. Sabe, há uma tabela na internet que diz que o valor do sono às 10 da noite é quase o mesmo que 5 horas de sono, e o valor do sono às 5 da manhã é praticamente igual a alguns minutos. Se você já viu essa tabela, dê um like neste vídeo. Mas na verdade, quero dizer, isso é algum tipo de spoiler, que essa tabela não faz sentido de forma alguma, e nós também vamos falar sobre isso com você. Então, se você quiser dormir mais tarde e ligarmos uma luz elétrica brilhante, uma luz branca de escritório, o cérebro entenderá que é dia e, consequentemente, a produção de melatonina não começará. E teoricamente você pode esperar até as 12 até a 1 da manhã e a melatonina não será produzida. Você pode inverter a situação. E eu aconselho pessoas que, por exemplo, trabalham com o Sudeste Asiático. Eles precisam iniciar o trabalho, se residem em Moscou, num bairro, às 3, 4 da manhã. Se forem dormir, por exemplo, às 10 da noite, ainda não estarão descansados às 3 da manhã, mesmo antes da meia-noite. Então, o que essas pessoas fazem? Digamos, às 5 da tarde, eles começam a usar esses óculos de sol que bloqueiam a luz, ou seja, escurecem, e também removem o chamado espectro azul, ou seja, aquele que mais irrita nossos olhos e nosso cérebro entende que é dia. Dessa forma, criamos efetivamente um pôr do sol para a pessoa, porque o cérebro sente que a luz do sol já está diminuindo. E às 7 da noite, quando a produção de melatonina começa, porque está ficando escuro, a pessoa vai dormir, fecha as cortinas, cria um apagão, e é isso, né? O cérebro pensa que é noite. E às 3 da manhã, o chamado despertador de luz é acionado. É uma lâmpada especial que imita o amanhecer. E ela começa, por exemplo, a brilhar primeiro com um tom avermelhado, depois cada vez mais brilhante e amarelo. Ou seja, ela está basicamente imitando o nascer do sol. Mesmo dormindo, os fótons de luz atingem o cérebro pelos olhos fechados, fazendo-o imaginar que o sol está nascendo. E às 3 da manhã, a produção de melatonina é reduzida. E a pessoa acorda bastante alerta, liga a luz brilhante de 5,5 a 6,5 mil kelvins, ou seja, essa luz azul brilhante de escritório, e pronto. O cérebro pensa que é um belo dia que está começando. E a pessoa vive efetivamente em Moscou, mas no horário de Hong Kong ou do Sudeste Asiático. Assim, sua noite condicional vai das 7 da noite até as 3, 4 da manhã, e o dia condicional das 3, 4 da manhã até, respectivamente, às 5 da tarde, quando começa a escurecer, e às 7, a noite condicional começa novamente. Ou seja, como podemos enganar lindamente nosso organismo com a ajuda de uma fonte externa de luz artificial. O próximo momento extremamente importante para nós é, na verdade, a hora de acordar e começar nossa atividade física. Bem, estas são as alças, situação clássica. As vacas são ordenhadas às 4 ou 5 da manhã, certo?
E quer você queira ou não, são dias de trabalho, e você tem que se levantar às 4 da manhã, mesmo que o sol não tenha nascido. E os ordenhadores não colocam o despertador, porque eles acordam sempre à mesma hora, e 2 semanas são suficientes para acordar sempre à mesma hora. E a produção de hormônios, vários processos no corpo se ajustam a esse horário de despertar. E, consequentemente, a pessoa começará a sentir sono mais cedo, digamos, às 7, 8 horas, o quanto ele precisa dormir. E os mesmos ordenhadores vão para a cama cedo o suficiente por volta das 9, 10 horas da noite para poderem acordar às 4 da manhã. Mas há outra situação. Por exemplo, tem uma categoria de cientistas, artistas que são corujas noturnas expressas. E você pensaria que sim, se eles fossem para a cama às 2, 3 da manhã, o sono ainda estaria completamente arruinado, onde estão os estágios profundos do sono, e tudo, a pessoa estará exausta, cansada, tudo estará ruim. Mas na verdade, eles não têm nada de ruim. Por quê? O que eles fazem diferente? Digamos até 1 ou 2 da manhã, eles estão em um espaço bem iluminado e o cérebro pensa que é dia. Eles estão ativos e trabalhando normalmente. Depois, eles diminuem um pouco a luz por mais ou menos 1 hora. E o cérebro pensa que o pôr do sol começa às 2 da manhã. Às 3 da manhã, consequentemente, a melatonina é produzida normalmente. A pessoa vai dormir, fecha o blackout e dorme até às 10, 11 da manhã no blackout. E o cérebro pensa que é escuridão e noite. E, consequentemente, para essa pessoa específica, há um despertar às 3 da manhã e um levantar às 10, 11 horas. Ele, de fato, vive conforme essa rotina, e a produção de todos os hormônios se ajusta a ela. Ou seja, podemos reajustar nossos ritmos circadianos mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, se uma pessoa voou de Moscou para Vladivostok, onde a diferença é de até 12, depois de 12, uma diferença de 7 horas. Mas ainda assim, acontece que se uma pessoa voa para o leste, sim, será difícil para ela. Haverá jet lag, mas será aproximadamente 1 semana a 10 dias desse período de transição. Mas no final, ela se ajustará ao horário de Vladivostok. Ou seja, podemos mover nossos ritmos mais tarde, mover eles mais cedo. E mais uma vez, os principais reguladores de tempo são o tempo de despertar, atividade durante o dia e luz durante o dia, quando queremos fazer esse período de tempo durante o dia, e escuridão à noite. Especificamente, se queremos dormir mais cedo e acordar tarde, ou dormir tarde e acordar cedo, geralmente, isso não é essencial. E fisiologicamente, o organismo funciona perfeitamente bem. Então, todo esse papo de que dormir antes da meia-noite é melhor do que depois, algo que até médicos mencionam às vezes, são, por assim dizer, contos de fadas. Infelizmente, a sonologia não é praticamente ensinada nas nossas universidades médicas até agora, e a geração mais velha de médicos não sabe nada sobre sonologia. Bem, infelizmente isso é um problema da nossa educação, porque a sonologia só começou a se desenvolver em algum lugar nos anos 50 do século passado, e ainda não tem 100 anos de ciência. Na verdade, ainda não se passaram algumas gerações de médicos que saberão o que é sonologia e poderão falar adequadamente sobre isso com seus pacientes. Infelizmente, a desregulação dos ritmos circadianos, quando uma pessoa não segue uma rotina, quando está estressada, quando, em outras palavras, nossa vida é assim, que leva a distúrbios do sono, muitas vezes resulta em insônia. E agora, até 50% dos adultos têm distúrbios crônicos do sono, especialmente nos últimos 3 anos, porque vivemos em constante estresse. E isso leva ao desenvolvimento de insônia crônica. Eu implemento um programa muito eficaz que permite se livrar efetivamente da insônia em 1 mês e meio sem efeitos colaterais. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para este programa. Certifique-se de ler. E se você tem sérios problemas de sono, entre em contato, eu posso ajudar efetivamente. Eu também li na internet que existem diferentes fases do sono e que a fase do sono profundo, ela é das 23 às 3. De onde vem essa informação e do que realmente depende a fase do sono? Sim, realmente, o sono é um processo bastante complexo para nós, que consiste em estágios, ciclos e fases. Chamamos a primeira fase do sonho de estágios, a segunda base, e a terceira é a fase profunda, ou sono delta. Normalmente começa em algum lugar após 60 a 90 minutos após o início do sono. Bem, se você foi para a cama às 10 então, formalmente, ela começa por volta da meia-noite e meia. Porém, ao fixarmos nosso horário, por exemplo, das 12 ou 2 da manhã até às 11, conseguiremos essa fase perfeitamente, mas somente às 3 da manhã, e ela será das 3 da manhã até às 5 da manhã, principalmente as fases profundas. Mas eu também quero dizer que não temos isso, que na primeira metade da noite temos apenas as fases profundas, e talvez pela manhã tenhamos movimento rápido dos olhos ou sonhos.
Nossos ciclos se repetem, ou seja, a primeira, segunda, terceira fase, depois movimento rápido dos olhos sonhos, depois um pequeno despertar, e então a primeira, segunda, terceira fase, e movimento rápido dos olhos novamente. E esse ciclo dura cerca de 2 horas para nós. A única coisa é que nas primeiras 2 fases do sono, as fases profundas do sono predominam, como o sono delta. E pela manhã, em cada ciclo, há menos sono profundo, mas mais movimento rápido dos olhos sonhos, processamento de informações. Significa que na primeira metade da noite predominamos na recuperação física, e na segunda metade, primordialmente, processamos informações acumuladas. Mas isso não significa que eles não existem mais tarde. Eles se focam nos estágios profundos do sono na primeira metade, mas isso não indica que precisem estar acordados até meia-noite. Mais uma vez, se estabelecermos um horário estável das 2 da manhã até as 10 da manhã, seus estágios profundos de sono serão lindos das 2 da manhã até as 6 da manhã. O importante é manter uma rotina, não importa quando você vai dormir. Qual é a sua rotina de sono e como você se sente com isso? Você acredita que dormir antes da meia-noite é mais benéfico do que depois? Aliás, geralmente, se uma pessoa acredita em algo, seus sentimentos podem corresponder à sua crença. Às vezes, se penso em dormir antes da meia-noite, acredito que terei um sono benéfico. Se por acaso for para a cama depois disso, tudo será ruim para mim. Sabe, é como uma autorrealização ou convicção. Uma pessoa pode realmente começar a se sentir mal, mas não necessariamente porque está realmente mal, mas porque pensou que estava mal, o chamado efeito nocebo. O efeito placebo ocorre quando há um benefício. O efeito nocebo ocorre quando alguém acredita que algo lhe fará mal, mesmo sendo ilusório, e acaba causando danos. Então, tente não se preocupar se você vai dormir antes das 12 ou se vai dormir depois das 12. O principal é manter um regime estável, uma duração de sono suficiente e que, quando ainda é dia, esteja claro para você, e quando é noite, esteja escuro. E então tudo estará perfeitamente normal com seus estágios de sono, ciclos de sono, produção de hormônios, e você terá um bom descanso. E como prometi, quero falar sobre a técnica que permite aprender a dormir mais cedo. Normalmente, o que uma pessoa faz se decidir que sim, precisa ir para a cama antes das 12, por exemplo, porque leu em algum lugar e decidiu mudar sua rotina. A partir de segunda-feira, em vez de ir para a cama às 2 da manhã, irei às 10 da noite. Ele vai para a cama e não consegue dormir. Bem, na verdade, porque ele geralmente adormece às 2 da manhã, que é impossível forçar-se a dormir por ordem. No fim, a pessoa sofrerá por algumas horas, e possivelmente não adormecerá às 2 da manhã, mas sim à 1. Isso começará a criar um reflexo de medo de insônia. A pessoa pensará na próxima noite, receosa de deitar e não conseguir dormir. Bem, em geral, nada de bom vem disso. Mas o que pode ser feito, né? Você pode se forçar a acordar mais cedo. Para reorganizar sua rotina, se antes dormia às 2 horas e acordava às 10 horas, tente despertar às 9 horas na segunda-feira. Você vai estar um pouco mais sonolento e na próxima noite você não vai dormir às 2 da manhã, mas à 1 da manhã. Então, no dia seguinte, acorde às 8. Ou seja, todos os dias ajuste o horário de acordar 1 hora mais cedo. Sim, acordar pode ser difícil psicologicamente, principalmente se não tiver dormido o suficiente. Entretanto, com força de vontade, é possível se acordar e levantar ao comando do despertador. E então, a sonolência acumulada até a noite permitirá que você vá dormir mais cedo à noite. Portanto, precisamos reajustar nossa programação, não porque vamos para a cama mais cedo, já que ainda não vamos dormir, mas porque começaremos a acordar mais cedo e permitiremos uma espécie de mudança nessas zonas horárias. Ou melhor, o ajuste de nossos ritmos circadianos leva cerca de 1 hora por dia. Ou seja, se você começar a acordar 1 hora mais cedo todos os dias, essa simples reajuste será suficiente, você não se sentirá esgotado, cansado e terrivelmente desconfortável durante o dia. Mas acordar 1 hora mais cedo todos os dias durante 4 a 5 dias levará ao fato de que você começará a ir para a cama significativamente mais cedo, porque sentirá sono mais cedo. Mais cedo todos os dias durante 4 a 5 dias levará ao fato de que você começará a ir para a cama significativamente mais cedo, porque sentirá sono mais cedo. Logo, o tempo de descanso será ajustado conforme o despertar. Dessa forma, você começará a adormecer muito mais facilmente. Mas, novamente, se você começar a acordar mais cedo, inscreva-se no meu canal para informações úteis sobre sono, seus distúrbios e tratamento. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus vídeos mais novos e interessantes.